Olá, pessoal. Queria conversar com vocês hoje sobre a opinião dos auditores independentes e como ela pode ser distinguida, como a gente pode identificar qual é o tipo de opinião que está sendo emitida no relatório dos auditores independentes, tá certo? Coloquei aí alguns exemplos, né? Vamos começar com esse daqui, ó, relatório dos auditores independentes do Banco do Nordeste do Brasil. Queria frisar inicialmente que esses relatórios eles foram disponibilizados pelo Adriano, né, que é colega nosso da turma e fez essa pesquisa, né, como um dos trabalhos que a gente desenvolve em sala de aula, tá? Então, o Adriano nos disponibilizou e eu agradeço bastante porque os exemplos são muito bons, né? Então, inicialmente aqui com o trabalho, com o relatório do Banco do Nordeste do Brasil, né? E a gente já vê aí no início, né? Caracterizando um parágrafo de opinião já, onde ele bota aqui num parágrafo inicial, nesse primeiro momento aqui, ele já identifica qual é o escopo da auditoria, né? Com essa, apresentando, né, aqui quais são as demonstrações que estão sendo auditadas por ele, tá certo? A gente consegue identificar aqui rapidamente, né, ó, que a gente tem as demonstrações do balanço patrimonial, a DRE, a demonstração do resultado abrangente, a DNPL, fluxo de caixa, estão todos contemplados no escopo da auditoria, né? E aqui, pessoal, está o parágrafo de opinião. Nesse parágrafo é que a gente consegue distinguir bem qual efetivamente a opinião do auditor. E ele fala, ó, em nossa opinião, as demonstrações referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, porque a auditoria trabalha com amostra, a posição patrimonial e financeira da empresa, né? Então, muito importante a gente ter essa, conseguir identificar rapidamente, né, qual é o parágrafo de opinião, porque isso vai nos permitir verificar qual a opinião que está sendo emitida, né? Outro elemento muito importante que a gente vai ver nos demais exemplos é o parágrafo de base para a opinião, né, que está aqui. Depois a gente vai tratar com mais detalhe dele. No parecer, no relatório, sem ressalva, eu não vou falar muito dele, não. Vou preferir falar aqui dos principais assuntos de auditoria, né? Então, nesses parágrafos, o auditor vai especificar quais foram, né, os principais assuntos da auditoria e como é que eles trataram, né, desse assunto, quais foram os testes, né, quais foram os resultados desses testes, tá certo? Ó, vai detalhando cada um dos aspectos, né, que a auditoria julgou pertinente durante a sua análise, né? Esse relatório está bem rico, né? Tem diversos aspectos que foram conduzidos aí pela auditoria considerados relevantes para chamar a atenção, tá certo? E aí ele tem um exemplo também interessante, que é o exemplo dos parágrafos, vamos dizer assim, adicionais, que o auditor pode colocar, que são os parágrafos de ênfase de outros assuntos, né? Parágrafo de outros assuntos mais comuns mais comum que nós temos é esse, né? Da demonstração do valor adicionado. O auditor não coloca esse como um item dentro do escopo, né, da sua auditoria, lá em cima a gente viu o escopo, mas ele fala aqui que a demonstração do valor adicionado foi analisada em conjunto e que estava adequada, né? Pronto, e aqui é a parte final do relatório, onde o auditor vai identificar outras informações que são pertinentes, né, para a administração, vai identificar a responsabilidade da administração e a responsabilidade do auditor, tá certo? Pronto, e aqui a gente encerra esse primeiro exemplo, né? Aí vamos para um segundo exemplo, que seria o relatório com ressalva agora, fica bem claro que a gente consegue distinguir bem no início, né, onde ele já modifica, inclusive, o título, né, do parágrafo de opinião, tá certo? Mas interessante a gente analisar o parágrafo de opinião propriamente dito, onde a gente vai ver uma expressãozinha aqui que caracteriza muito bem a ressalva, né? Que o auditor vai expressar aqui em nossa opinião, exceto pelos efeitos, né, do que a gente vai descrever no parágrafo base para a opinião, que eu falei que a gente ia destacar mais agora, né, base para a opinião com ressalva, as demonstrações estão adequadas, né? Então, vamos ver o que aconteceu, né? Ó, daqui no parágrafo de base para a opinião, o auditor vai começar a indicar, ó, nesses parágrafozinhos aqui, o que foi que aconteceu para levar a ele
a tirar uma conclusão de que havia alguma distorção ou alguma limitação relevante dentro do contexto da empresa, dentro das análises e das conclusões que ele chegou, né? Então, ele apresenta, ó, 2.1, 2.2, 2.3, todos esses aqui são motivos que levaram o auditor a ressalvar o seu relatório, a sua opinião, tá certo? A emitir uma opinião modificada, né? Como a gente fala, tá certo? Então, até mesmo algo que é relativamente raro de ocorrer, que é uma incerteza com relação a um determinado aspecto, e aqui faz muito bem o auditor, né, em destacar a questão da continuidade operacional, porque se trata de uma empresa em recuperação judicial, até mesmo essa questão da incerteza leva a um tipo de opinião que seria modificada, ou seja, uma opinião com ressalva, ou adversa, ou negativa de opinião. Nesse caso, ele optou por emitir uma opinião com ressalva, né? E aí vem os mesmos aspectos que nós já vimos, né, de principais assuntos de auditoria, que nesse caso ele diz que já mencionou, e aí os parágrafos que nós já conhecemos, né, de outros assuntos, poderia ter parágrafo de ênfase também, como é este caso, ó, que ele fala das demonstrações comparativas, tá certo? E aí outras informações importantes e aqueles parágrafos finais que nós já conhecemos, né? Então, esse daqui seria um exemplo de relatório com ressalva, tá bom? Vamos aqui para um outro exemplo, um relatório agora com negativa de opinião. Aliás, eu vou primeiro para o relatório adverso, né? Que deve ser exatamente relatório adverso, e depois eu vou para o negativa de opinião, tá certo? Esse daqui, ó, nós já vemos que é uma opinião adversa no título, né, do parágrafo, tá bom? Mas é interessante a gente caracterizar mais uma vez, como a gente já disse, pela redação, né, do parágrafo de opinião, onde ele fala que, em nossa opinião, né, a gente caracteriza que esse é o parágrafo de opinião, as demonstrações não, isso é importante, né, ó, não apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da empresa. Né? Então, ele está dizendo, basicamente, que as demonstrações não refletem a realidade. Né? Por isso que o nome é opinião adversa, como nós vimos aqui, certo? Ou seja, as demonstrações não servem, né? Em outras palavras, elas não servem, elas não são úteis para o usuário tomar decisões, tá certo? E aqui ele vai identificando, ó, mais uma vez, quais são os motivos, né, para essa opinião adversa, tá bom? Ele vai elencando aqui os diversos aspectos que levaram a distorções ou limitações relevantes e generalizadas, né? Aliás, desculpa, distorções, né? Relevantes e generalizadas, limitações não, tá certo? Limitações conduziria a um outro tipo de relatório, tá bom? E aí ele conclui mais uma vez com outros assuntos, né? Falando de DVA e aqueles parágrafozinhos finais que a gente já conhece, né? Pronto. Então, vamos falar agora do parecer com negativa de opinião ou abstenção de opinião, esse sim decorrente de limitações relevantes e generalizadas, tá? A gente já conversou a respeito em outros momentos, não vou repetir aqui para vocês, né? E aí a gente fala em mais uma vez, um parágrafo de escopo, onde ele não fala que vai emitir opinião, ele fala que foi contratado para emitir uma opinião, mas no parágrafo seguinte ele já esclarece por que ele disse isso, porque ele não está expressando uma opinião, ele está se negando a emitir uma opinião, por isso o nome parecer com negativa de opinião, tá certo? Porque ele não expressa uma opinião sobre as demonstrações, e aqui ele justifica por quê. Né? Qual foi o motivo para ele se negar a emitir uma opinião? E aí ele vai fazer uma apresentação dessas razões, tá certo? Quais foram as limitações que levaram ele a não emitir uma opinião? Mais uma vez, parágrafo de outros assuntos, aqui falando das demonstrações do exercício anterior, fala, inclusive, dos problemas que existem, né, nas demonstrações do exercício anterior, né, ele praticamente repete aqui diversos aspectos que já foram elencados no relatório dos auditores independentes do exercício anterior, e aí ele conclui com aqueles parágrafos finais que nós já conhecemos, tá certo, pessoal? Pronto, eram esses os exemplos que eu queria trazer para vocês, eu espero que tenha contribuído de alguma maneira para que vocês possam compreender melhor
como é a elaboração do relatório dos auditores independentes. Um grande abraço a todos.